Olá, você já machucou alguém e que depois ficou completamente se sentindo culpado? Você sabe o que é a culpa? Esse é o tema que nós estaremos iniciando hoje no nosso canal. Fique conosco. Você já deve ter conhecido alguém que por algum motivo ficou se sentindo culpado por alguma coisa que fez, ou você mesmo já fez alguma coisa que se sentiu culpado. Isso é muito comum e que você já deve ter passado por essas situações também e que te deixaram com sentimento de culpa. A culpa é um sentimento que vem da percepção, de que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagina que falhou. A culpa está sempre relacionada ao agir ou ao fazer algo no passado, ou porque deixou de fazer algo, ou porque fez e se arrependeu. A culpa, meus queridos, é um carrasco da consciência. A culpa é o chicote impiedoso da vida, da consciência, que atormenta milhões e milhões de pessoas todos os dias. Há muitas pessoas que vivem prisioneiras na masmorra da culpa. A culpa avassaladora tem levado pessoas até o suicídio. Como entender essa questão da culpa? Alguém comete uma transgressão e não se sente culpado, essa pessoa passa a vida caminhando como se nada tivesse acontecido. Mas a maioria das pessoas, elas verdadeiramente, por fazer algo, por prejudicar alguém, por se sentir muitas vezes sendo fustigado pela sua consciência, ela se sente culpada e é uma forma muito dura, de uma forma muito dura. E essa pessoa começa a ter sentimentos destrutivos. Entre estes pensamentos destrutivos está a culpa. Existem várias razões para alguém se culpar. Existe aquela garota que inadvertidamente teve um relacionamento e que engravidou, e agora o pai não quer, e a família não sabe, e ela começa a se sentir culpada por algum motivo. Existe aquele tipo de marido que traiu a esposa e mesmo assim, não sendo descoberto, mas ele sente aquela culpa, aquela dor no coração, verdadeiramente a sua consciência começa a lhe fustigar de forma intermitente. E existe aqueles funcionários relaxados que se sentem culpados porque não cumpre as obrigações que tem que fazer no seu trabalho. Existe também aquele jovem que tem um sentimento por alguém do mesmo sexo, mas não consegue se revelar, né? E se sente culpado e começa a sofrer pelas suas escolhas. Existe aquele que é obeso e gostaria de fazer um regime, mas de alguma forma não consegue, e isso também lhe deixa culpado. E existe aqueles que fizeram um ato de tirar a vida de alguém, mas agora já estão arrependidos, e aquele arrependimento o torna culpado, mesmo que tenha sido por acidente esse homicídio, essa alguma coisa que aconteceu na sua vida. Existe aqueles cujas mães abandonaram seus filhos por um ou outro motivo e hoje se sentem culpadas, ou aquelas que tiraram seus filhos em um aborto
e que se sentem culpadas hoje. Existe aquela mãe que falhou em abandonar os seus filhos, deixou à deriva. Existe uma infinidade de motivos que levam as pessoas a se sentirem culpadas. Aqui eu citei algumas, mas tem muito mais. Alguém comete uma transgressão, a verdade é que a culpa é um sentimento horroroso, que nos consome por dentro e que nos impede de vivermos em paz. Para entendermos o problema, devemos ter em mente e ter a consciência de que essa culpa não tem nada a ver com outra pessoa. Tem a ver com você mesmo. É a sua percepção da coisa. O problema de lidar com a culpa é que nós cometemos muitos erros, vários enganos para poder lidar com a culpa. Hoje, quero participar com vocês de pelo menos 3 principais pontos que é importante para que nós saibamos. A primeira condição, rapidamente falando, é que achamos que a regra é inquestionável, ou as regras são inquestionáveis, ou seja, achamos que ela é boa e é verdadeira. Ora, temos que entender que toda regra, seja ela uma questão de lei, seja ela uma questão de usos e costumes da nossa vida cotidiana, ela está restrita ao local geográfico onde nós vivemos, ou a comunidade que nos cerca. O país, ele tem sua regra, mas outro país tem outras regras. O que é lei e regra de usos e costumes do nosso país pode não ser em outro país. Então é necessário que nós conheçamos as coisas para que nós nos aprofundemos mais nesse assunto. Falamos em comunidade, à nossa volta está todos aqueles que convivem conosco. Estamos falando de usos e costumes daquela comunidade. Não existe uma regra que seja tão universal. Algumas podemos dizer que são regras universais. São poucas. Mas a maior parte das coisas que a gente sente que quebrou de regra, normalmente são coisas que a gente não percebe ou não percebeu, que podem até ser prejudiciais. Um exemplo: uma mãe que tem os seus conceitos, seus preconceitos, chega para um filho e diz: olha, eu não quero que você brinque com aquela criança ali porque ela é assim, ou porque ela é de outra etnia, ou porque ela socialmente não é do mesmo nível. E aquela criança absorve esses entendimentos como regra. Mas ela não é uma regra boa em si. Simplesmente é uma regra que a mãe passou para o filho. Quantas regras nossos pais nos passaram, nos ensinaram, falamos na nossa infância, mas que hoje, se analisarmos com mais detalhes, não tem mais nenhum sentido. Ou seja, nem todas as regras que a gente se sente mal por quebrar são em si boas para nós. Às vezes, quebrar algumas regras negativas são super positivas para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento emocional. A gente tem que saber a diferença entre uma e a outra. Outro problema em lidar com a culpa é que nós lidamos com ela como autocrítica superdestrutiva. Então, ao invés de olharmos a culpa com uma certa tranquilidade,
e entender que é um sentimento super valioso para que eu consiga ser uma pessoa melhor, nós ficamos nos detonando, nós ficamos brigando conosco mesmo, nos xingando, nos martirizando e nos contorcendo cheio de ódio contra nós mesmos. Achamos que isso é lidar bem com a culpa. Só após cometer um erro. Aí a pessoa, eu cometi um erro, eu sou muito burro. Não, não é nada disso. Isso não é uma boa forma de lidar com o erro. Não é a melhor maneira, a maneira adequada de lidar com ela. Não use maneiras destrutivas para lidar com você. Vá com calma. Sentir-se mal é normal, mas você não precisa ficar todo o tempo mal com você mesmo. Logicamente, isso não muda a culpa, mas a forma como você encara esse sentimento ou essas ações passadas e começa a refletir sobre ela, ameniza muito esse sentimento de culpa. O sentimento de culpa pode nos acompanhar durante a vida inteira. Se o seu sentimento de culpa tem gerado mais sofrimento do que aprendizado, ou aprendizagem, então eu quero que você me acompanhe até o final, porque nós vamos tratar desse assunto no Aconselhando Vidas. Como pastor, eu tenho aconselhado diversas pessoas e posso conversar sobre como resgatar a função adaptativa e o sentimento de culpa. Ninguém gostaria de se sentir culpado. E é exatamente para não sentir culpa outra vez que antes de fazer uma escolha, uma atitude, nós pensamos, será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que devo fazer isso? Porque eu não quero me arrepender depois. Pois não temos como prever o futuro. Tudo o que podemos fazer é usar a nossa capacidade de perceber a situação e refletir sobre a experiência para fazer uma escolha que nos represente. Ter uma consciência já nos ajuda, de alguma forma, a nos mantermos verdadeiramente equilibrados nesse sentido. Porque ter uma consciência já nos ajuda muito na hora de nos arrependermos de nossas escolhas depois. A culpa é apenas uma fase do processo de aprendizagem, onde fazemos escolhas, tomamos atitudes que podemos compreender de forma diferente depois, e aqui tem um ponto importante. O arrependimento, a sensação de dívida que chega quando nossas ações prejudicam alguém ou até mesmo nós mesmos. E nem sempre o prejuízo é irreversível, você sabe disso. Esse é o convite para o sofrimento. Você sabia? Esse é o convite para o sofrimento. Isso acontece porque em nosso dia a dia, é nesse momento em que a gente fica remoendo o que aconteceu, pensando e revivendo nas lembranças, e quando passam, nesse momento, a fazer parte da nossa vida, passando na nossa cabeça pensamentos do tipo, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse não dito aquilo, se eu tivesse esperado um pouco mais. Mas se você está perdendo dessa forma agora, é porque algo já mudou na sua vida. Se você está com esse pensamento, se você está verdadeiramente querendo ter um arrependimento,
já é um grande passo para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Ao menos a compreensão sobre o problema já não é o mesmo, né? O pensamento não é o mesmo. É hora de ir adiante nesse ciclo de adaptação. Então, recapitulando aquilo que falamos, você fez uma escolha, a experiência mostrou que suas ações trouxeram consequências ou prejuízo e que agora você se arrepende. E o próximo passo desse ciclo é a responsabilização. Sentir-se responsável por essa experiência é a aprendizagem que pode te levar a atitudes diferentes em situações novas. Assim seria um ciclo adaptativo completo que leva ao desenvolvimento. Então, uma coisa nós já sabemos: ficar muito tempo revivendo a situação que gerou sentimento de culpa apenas alimenta a vergonha, o arrependimento e a autoagressão, que podem, inclusive, ir além dos pensamentos e dos sentimentos e se transformar em um comportamento autodestrutivo. Então, atenção. Se você não está conseguindo ir adiante, e esse sentimento de culpa permanece insistentemente martirizando a sua vida, está se tornando uma tortura psicológica, ou para você ou para alguém próximo a você, você pode estar precisando de uma ajuda psicológica. Procure um psicólogo, procure o seu pastor, procure alguém que possa te orientar, te ajudar a fazer uma verdadeira terapia que pode ajudar você com o que você está sentindo. Se inscreva nesse canal, porque eu sinto que é importante que outras pessoas também compreendam e acompanhem os nossos temas, para que elas possam ser ajudadas, para que elas possam ser acompanhadas. Lembre-se, a gente não nasce com o sentimento de culpa. Ele é um sentimento que é aprendido nas nossas relações pessoais e que nos ajuda a regular para viver em conjunto. O que esse sentimento de culpa nos alerta é para que uma atitude equivocada ou inapropriada, que precisa ser verdadeiramente reconsiderada em nossas situações. No entanto, o que muitas vezes entendemos é que as ações ou falas que causaram prejuízos e sentimento de culpa significam que a pessoa não tem mais valor. Mas isso não é verdade. Você não perde o valor porque você tem sentimento de culpa. Muito pelo contrário. Se a pessoa sente-se dessa forma, é porque ela já tem em si um certo caráter de querer mudar, de querer ser diferente. As distorções podem ser tamanhas e muitas pessoas se sentem culpadas. É verdade. Até por situações que nem aconteceram. Por pensamentos que passaram pela sua cabeça, por serem quem elas são e até mesmo por apenas existirem. Veja que louco. Se você chegou a esse ponto, ou conhece alguém que chegou, saiba que você precisa passar por esse ponto
mas não precisa passar sozinho. Existem pessoas especializadas em construir relações de segurança, onde a compreensão sobre esse assunto pode ser transformadora. Então, a próxima vez que você sentir culpa, lembre-se daquilo que foi dito aqui. Você não é um erro. Foi sua ação ou expressão que trouxe prejuízo. Então, ela pode ser transformada. Ela pode ser transformada. Você só está se sentindo arrependido ou culpado porque você já reconheceu que pode fazer diferente. Este é o primeiro passo para um processo de aprendizagem. Então você pode transformar esse sentimento desfavorável em um processo de mudança que na maioria das vezes fazemos o melhor que podemos, com as condições e compreensões que temos no momento. Precisamos de novas experiências para novas atitudes. E você não precisa passar por essa nova aprendizagem sozinho. Compartilhe as suas experiências com as suas relações e, se precisar de ajuda, procure um profissional. Procure o pastor da sua igreja. Ele o aconselhará. Nós temos recebido no nosso gabinete várias pessoas que querem resolver os seus problemas de culpa, mas não sabem como. E nós esclarecemos, acompanhamos e ajudamos essas pessoas a se encontrar. Eu espero verdadeiramente que essas reflexões tenham te ajudado de alguma forma.